E aí, tudo bem? Você chegou a assistir os meus vídeos anteriores, os vídeos passados? Falei um pouquinho sobre alimentos integrais. Não tem como você abordar muitos e muitos detalhes, mas as dicas estão lá. Eu sempre digo assim, a partir do momento que você tem uma dica, você tem uma orientação, as demais coisas você procura, você pesquisa e você vai se ajustando a uma nova dieta se você estiver planejando, por exemplo, fazer ela, tá? Então não é difícil não, você tem que ter a essência, você tem que ter a dica, né? Nós citamos nos vídeos anteriores, quando falamos sobre alimentos integrais, nós citamos a expressão ou a frase, tá, uma máxima na naturopatia que diz: é impossível ter vida comendo alimentos sem vida. Então aí nós citamos a questão dos alimentos integrais, né? Aqueles são alimentos que mantêm a sua integralidade nutricional, sem passar por algum processo de refinamento ou agressivo, a ponto de eliminar então essas substâncias, deixando ele pobre em sentido nutricional. Então, alimentos integrais é isso, tem muitos exemplos. Quando você come uma fruta prontinha do pé, ela é integral. Quando você vai comer um ovo, em que você vai cozinhar o ovo, embora passa por um processo de cozimento, mas você mantém a integralidade dele. Quando você compra um sal, por exemplo, um sal que tem muitos minerais, muitas propriedades, não só o cloreto de sódio, ele não passou por esse processo de refinamento, ele é um alimento integral, porque ele mantém ainda as propriedades de sais minerais. Quando você, por exemplo, embora passe por um processo, o açúcar mascavo, ele mantém ainda as propriedades ainda, ele não é um açúcar refinado, não é um açúcar branco, podemos até dizer que ele é um alimento integral, porque ele mantém a integralidade das substâncias. E assim também acontece na questão das sementes. Agora, claro, quando nós falamos de comer um alimento vivo, é óbvio que você tem que ter muita responsabilidade. Por exemplo, você não vai comer um feijão cru, certo? Se você comesse um feijão cru, ou alguns grãos crus, você corre o risco de se intoxicar, a ponto de levar a uma fatalidade, a uma morte por intoxicação. Só para você ter uma ideia, o feijão cru, quando ele é moído, tá? Muitas pessoas usam como veneno para rato. O rato vai lá, come, estufa, acaba estourando os intestinos, o estômago dele, e ele morre. Então ele acaba se tornando um veneno por causa de algumas substâncias tóxicas que esse grão tem. Vamos pegar um exemplo, a folha de mandioca. A folha de mandioca é um alimento excelente, ele tem muitas proteínas. Acho, se eu não me engano, cerca de 28% de proteína. Muito mais do que a carne. Mas é óbvio que você não vai lá, eu tenho um pé de mandioca no quintal, vai pegar as folhas e vai comer cru. Não faça isso. Tá? Você vai se intoxicar, você vai morrer. Existe um preparo. Tá? Hoje um tempo atrás o pessoal usava muito, comprava, eu não sei se existe ainda, mas deve ter ainda nas lojas de produtos naturais, a multimistura. Tem lá a folha de mandioca. Então são substâncias que estão na natureza, têm um alto valor nutricional, mas o ponto você tem que fazer um preparo antes. E com os grãos, com as oleaginosas, tem que passar por um processo. Tá? Mas não é um processo a ponto de ser agressivo em que você vai eliminar a nutrição dele. Mas você precisa passar para eliminar a toxicidade desses alimentos. Veja que interessante, eliminar a toxicidade desses alimentos. E existem algumas substâncias tóxicas? Claro que tem. É que assim, quando fala alimento tóxico, na cabeça das pessoas, eu não vou comer isso aqui porque eu vou morrer. Vai dar um problema em algum órgão. É óbvio, se você não preparar ele direito, é óbvio que vai acontecer alguma coisa. Mas essa toxicidade, ela é natural na planta. Aquilo que talvez é tóxico para nós, para a planta serve de proteção. Ou de armazenamento de certas substâncias. Então, para ela é benéfico. Para nós, não vai ser benéfico. Então, por isso que é necessário sempre um preparo. Né? Por exemplo, vamos pegar duas substâncias que estão, por exemplo, nos grãos, que você precisa ter um cuidado. São os chamados fitatos e também as lectinas. Olha só, os fitatos é uma substância que ela armazena o fósforo. Tá? Por que armazena o fósforo? Porque a planta, para ter aquele start dela, para brotar, ela precisa do fósforo. Então o fitato vai
ele vai armazenar o fósforo para a germinação da planta. Então é nutricional para ela. E também protege o germe, vai proteger o embrião. Tá? A natureza é sábia, nós citamos esses dias. Ela é instintiva, mas ela é sábia. Por quê? Para a manutenção da vida, para a proliferação da vida. Funciona assim, a natureza é isso. Então, se você se alimentar desses fitatos em grande quantidade, pode afetar, por exemplo, a mucosa do seu estômago, pode causar prejuízos para o seu intestino. É um antinutriente porque vai impedir a absorção de outros nutrientes. Então não vai ser legal. Mas então que processo eu vou usar? Nós já vamos citar isso. Temos um outro exemplo, as lectinas. As lectinas também é uma proteína. Essa proteína serve também para proteger a planta. Mas no nosso caso, ela pode se tornar tóxica, tá? E muito tóxica. Ela acaba machucando as microvilosidades lá do intestino, onde tem a permeabilidade, onde entra, né, as substâncias para ir para a corrente sanguínea, na parte nutricional, ela acaba inflamando aquela região, né? Inflama. E vai passar substâncias, proteínas inteiras, muitas vezes, que não foram quebradas, e o organismo vai encarar como um corpo estranho. É dali onde inicia-se, por exemplo, as doenças autoimunes, as infecções. Porque normalmente quando você fala em infecções, as pessoas pensam na hora em vírus, elas pensam em bactérias, não é isso? Nos micróbios, nos vermes. Mas elas nunca pensam que a proteína de uma planta, de uma verdura ou de uma carne, se ela não for quebrada e ela entrar para a corrente sanguínea, ela é um corpo estranho. Tá? E as lectinas, além delas inflamarem as paredes intestinais, essa lectina ela vai acabar ultrapassando essa barreira do intestino, vai para a corrente sanguínea. E você sabia que ela pode se alojar nos mais diversos órgãos? Ela tem um poder de magnetismo. Não é à toa que quando ela entra na corrente sanguínea, ela acaba se grudando muitas vezes às hemácias, tá? Porque as hemácias muitas vezes carregam um código genético lá dos nossos antepassados. Quando eu falo de antepassados, eu não estou falando de avô nem de bisavô. Eu estou falando de antepassados de 2, 3 mil anos atrás que tinham lá um modo de vida onde o corpo talvez não se adaptou a um determinado tipo de alimento. E ele criou um antígeno para ele. Então, toda vez que entra um antígeno no organismo, ou alguma substância que ele faz a leitura que não é legal, não é bom, vai produzir anticorpos para atacar, para marcar e para eliminar. E no caso das lectinas, elas acabam grudando nas hemácias. E aí não é legal isso. E se elas vão para a corrente sanguínea, elas acabam se armazenando em determinados órgãos. Acaba causando inflamações e assim por diante. E outros problemas sérios. Então, ela é um problema sério, a lectina. Mas se o alimento que você vai preparar passar por um processo correto, é provável que você consiga eliminar até 70%, 80% desses fitatos, 70%, 80% dessas lectinas. Como que você faz? O processo é simples. Você tem que deixar a maioria dos grãos de molho, de 24 a 48 horas. E no decorrer desse período, você vai trocando a água várias e várias vezes. Todas essas substâncias tóxicas, elas serão eliminadas. Porque no momento em que começar a germinação, os fitatos, a substância que armazena o fósforo, já vai ser eliminado com o processo de germinação. A lectina também vai ser eliminada. Não toda, mas vai ser eliminada uma grande quantidade. Aí você tem um alimento, por assim dizer, integral ainda, tá? Integral, mas aquela parte tóxica, antinutriente, vai ser eliminado. Agora, claro, deixa eu fazer uma ressalva aí para vocês. Até eu quero ler a frase aqui de um livro, tá? Esse livro é usado muito dos cursos de naturopatia, numa disciplina em que fala sobre dieta e tipo sanguíneo. E nós temos dois pesquisadores, olha,
maravilhosos que contribuíram muito para a compreensão sobre essa questão do tipo sanguíneo, e os alimentos que não combinam com o tipo sanguíneo. Sabia que existe isso? Sim. Então, por mais que às vezes as lectinas sejam eliminadas 70%, 80%, algumas pessoas são mas tão sensíveis às lectinas, que mesmo sobrando um pouquinho, esse alimento, esse pouco, pode ser venenoso para o organismo. Então, se você consultar um terapeuta integrativo e ele conversar com você, ele vai sugerir para você que você pode trocar aquele cereal ou aquele alimento, que pode ser até um pedaço de carne ou um tipo de carne, por um outro tipo de carne ou por um outro tipo de cereal que aquela lectina não vai ser tóxica para você, né? Até tem uma frase aqui que diz assim, olha, um parágrafo, ó, uma reação química ocorre, olha que interessante, entre seu sangue e os alimentos que você come. Essa reação faz parte de sua herança genética. É estranho, mas verdadeiro, que hoje, no século XXI, o seu sistema digestivo e imunológico ainda mantenham preferência por alimentos que os seus ancestrais, com o mesmo tipo de sangue que o seu, comiam. Ancestrais de 2, 3 mil anos atrás. Essa memória genética existe e é levado muito mais em conta do que os alimentos modernos. Então fica a dica aí que eu citei para você do preparo. Tá? Posso até comentar mais à frente sobre esse assunto, mas você pode pesquisar na internet, tem muitos vídeos até mostrando na culinária como você preparar para eliminar as lectinas, e tanto as lectinas como os fitatos. Não falta matéria, então eu não vou gastar tempo falando sobre esse assunto que está recheado na internet. Então, quando você procura um profissional naturopata que tem essa visão alimentar aqui, com base nessas pesquisas, ele vai te sugerir mesmo assim uma troca de alimentos, tá? Para evitar que um mínimo às vezes de lectina já pode prejudicar, principalmente se você já tem doenças autoimunes. Talvez essa troca será muito sábia. Mesmo no processo, tá, de deixar o produto de molho na água, eliminando 70%, 80%, o pouco, para você que já é sensível, já pode ser muito. Então fica a dica, tá? Mas fica de olho nos próximos vídeos, tá bom? Eu vou falar mais sobre esse assunto aí. Por enquanto, se você puder se inscrever no canal, se você puder compartilhar nos grupos de WhatsApp e marcar o sininho lá para você receber notificações de novos vídeos, tá bom? Um abraço!